Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenhart Steffen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, que são uma parte bem importante da matemática. Os conjuntos numéricos, então, são um agrupamento de números com características específicas. Além disso, eles podem ser constituídos por subconjuntos. Então, o conjunto mais amplo que a gente vai estudar na aula de hoje é o conjunto dos reais, e ele é formado por outros subconjuntos, e os principais são o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto dos números inteiros, que por sua vez são um subconjunto dos números racionais, e nós temos ainda o subconjunto dos números irracionais. Então, agora, nós vamos falar um pouco de cada um deles. Começando, então, pelo conjunto dos números naturais, ele é formado por números inteiros positivos, não negativos, que vão de zero até o infinito. A gente pode ver que a gente representa um conjunto através de chaves. E no caso dos números naturais, ele começa por zero e vai aumentando. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, existem ainda subconjuntos do conjunto dos naturais, como, por exemplo, o n com asterisco, que significa o conjunto dos números naturais sem o zero. E a gente pode ter também o np, que significa o conjunto dos números naturais pares. A gente pode ver o 2n, que, como a gente viu na aula passada, significa um número par. Outro conjunto, então, é o dos inteiros, e ele é formado pelo conjunto dos números naturais e os inteiros negativos. A gente representa ele, então, pela letra Z, e a gente pode ver um exemplo, que vai de menos infinito até infinito. E alguns pontos são menos 3, menos 2, menos 1, 0 e assim sucessivamente. Alguns de seus subconjuntos são o Z com um asterisco, que significa o conjunto dos números inteiros sem o zero, e a gente pode ter também o Z com um asterisco com um sinal de menos, que significa que representa o conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. Então, o próximo conjunto é o dos números racionais, que ele é formado pelos números naturais, inteiros, decimais, fracionários e dízimas periódicas. Nós representamos ele através da letra Q, e a gente pode ver um exemplo, passando do menos infinito por menos 2, menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio, 0 e assim infinitamente. Alguns dos subconjuntos dele são o Q com asterisco, que é o conjunto dos números racionais sem o zero. A gente pode ter também o Q com asterisco e um sinal de mais, que significa o conjunto dos números racionais positivos e sem o zero. E, por último, então, o conjunto dos números irracionais. Este conjunto é formado pelos números que são dízimas não periódicas, ou seja, decimais infinitos que não possuem uma repetição de números após a vírgula. Então, a gente representa ele pela letra I e a gente pode ver um exemplo, que vem lá do menos infinito e passa por menos raiz de 8, menos 2,105 reticências, menos raiz de 2 e assim sucessivamente. Lembrando que as dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. Elas são números decimais que se repetem após a vírgula, como exemplo, 1,555 e assim infinitamente. Agora, nós vamos falar sobre os intervalos numéricos. Os conjuntos numéricos podem ser representados de diversas maneiras, e uma das mais importantes para a matemática é a representação por intervalos. Ela é capaz de mostrar em que ponto um conjunto começa e termina, ou seja, seu menor e maior elemento. Essa representação também pode indicar os números que não pertencem a esse conjunto. Toda essa representação dos conjuntos numéricos é feita por
símbolos. Vamos então agora pegar um exemplo para elucidar bem isso que foi falado anteriormente. Sejam A e B números reais e A menor que B. Temos os seguintes intervalos reais. Intervalo aberto de extremos. Vamos analisar bem calmamente esse ponto. Nós temos A e B com colchetes para fora. Essa é a primeira pista de que A e B não serão incluídos. A segunda é que não possui o sinal de igual junto com o símbolo de menor. Essa é a segunda pista que diz que A e B não pertencem a este intervalo. Já no desenho, nós temos que A e B não estão pintados. Esta é a terceira e última pista que diz que os pontos A e B não pertencem a este intervalo. Ou seja, x varia de um valor muito próximo a A e muito próximo a B, mas não esses dois pontos. Já o intervalo fechado de extremos, nós temos os colchetes virados para as duas letras, ou seja, é a primeira pista que diz que esses dois pontos fazem parte do conjunto. A segunda pista nós temos o quê? O sinal de menor com o símbolo de igual. É a segunda pista. E a terceira é através do desenho, que as duas bolinhas estão pintadas, ou seja, A e B fazem parte deste intervalo e desse conjunto. O intervalo aberto à direita pinta uma bolinha, que seria a bolinha A, e não pinta uma bolinha B. Vejam através dos colchetes. Nós temos um colchete virado para dentro e outro colchete virado para fora. Ou seja, um ponto está incluído nesse intervalo e outro foi excluído. Ou seja, x varia de A até um valor muito próximo a B, mas não B. Reparem bem, o sinal de igual está apenas em um sinal de menor, ou seja, apenas um ponto foi incluído nesse intervalo. Temos também o intervalo aberto à esquerda. Reparem bem, temos um colchete virado para fora e temos um colchete virado para dentro. Ou seja, apenas um ponto foi incluído nesse intervalo. Temos também apenas um sinal de igual no sinal de menor. Ou seja, apenas um ponto foi incluído neste intervalo. Agora, para elucidar bem esse conceito, a gente pode ver através do desenho. Uma bolinha está pintada, a bolinha B, e outra bolinha está vazia, que é a bolinha A. Ou seja, o x varia de B até um ponto muito próximo a A, mas não o valor A. Agora, nós vamos falar sobre a operação com os conjuntos numéricos. As operações com conjuntos são as operações feitas com os elementos que formam uma coleção. Nós temos 4 operações básicas que regem as operações com os conjuntos: a união, a intersecção, a diferença e a complementar. Reparem bem que esses são os símbolos utilizados para representar essas operações. Bom, pessoal, então a primeira propriedade de operação dos conjuntos é a união. A união é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos de outros conjuntos. Caso elementos se repitam nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Reparem no diagrama, os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Vamos ver agora no diagrama de flechas. No conjunto A, o intervalo vai de -1 até um valor muito próximo a 4, mas não o 4 porque o 4 está com a bolinha aberta. Já o B vai de 2 até o mais infinito, só que o 2 não está incluído por conta da bolinha aberta. Então, somando esses dois intervalos, nós temos que a união de A com B é de -1 até o mais infinito. Já o segundo é a intersecção. A intersecção de conjuntos são os elementos que se repetem nos conjuntos apresentados. Só farão parte da intersecção os valores pertencentes a ambos os intervalos simultaneamente. Vamos ver agora o diagrama, ou seja, os valores que estão contidos dentro desse conjunto, que está tanto em A quanto em B. Vamos ver agora o diagrama de flechas. O conjunto A varia de -1 até um valor muito próximo a 4, e o B de um valor muito próximo a 2 até o mais infinito. Então, a intersecção de A e B
vai variar de um valor muito próximo a 2, mas não 2, até um valor muito próximo a 4, mas não 4. Essa é a intersecção entre esses dois conjuntos. Já a diferença é representada pelos elementos de um conjunto que não aparecem no outro conjunto. Chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Aqui nós temos o diagrama para representar essa diferença, apenas os elementos que estão em A e que não estão em B. Vamos ver agora o diagrama de flechas, que varia de menos 1 até um valor muito próximo a 4, e B, que varia de um valor muito próximo a 2 até mais infinito. E A menos B vai ser um valor de menos 1 até 2, porque 2 não está em B, mas está em A. Portanto, a diferença varia de menos 1 até 2. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar da última propriedade de operações dos conjuntos, que é a complementar. O complementar de um subconjunto A se refere a todos os elementos que não fazem parte do conjunto A. Reparem bem no diagrama. Todos os elementos estão pintados, menos os que estão contidos no conjunto A. Vamos ver agora no diagrama de flechas. O conjunto A é igual a um número muito próximo a 2, mas não o 2, até mais infinito. Então, qual que vai ser o complementar de A? Vai ser os valores de 2 até o menos infinito, que são os valores que não estão contidos em A. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar das propriedades da união e da intersecção, operações de conjuntos numéricos. A primeira é a comutativa, que diz que a ordem dos conjuntos não altera o resultado final. Ou seja, A união com B é igual a B união com A. E assim vale também para a intersecção. Temos agora a associativa, que diz que a ordem que são realizadas as operações não altera o resultado. Vamos ver um exemplo. A união com B entre parênteses, união com C, é igual a A união com C entre parênteses, união com B. Ou seja, o parênteses não altera o resultado final dessa associação. E assim vale também para a intersecção. Já a distributiva diz que pode-se resolver primeiro o que está entre parênteses ou fazer cada operação individualmente. Vamos ver um exemplo. A intersecção, abre parênteses, B união com C, fecha parênteses, é igual a, abre parênteses, a intersecção com B, fecha parênteses, união, abre parênteses, a intersecção com C, fecha parênteses. E assim vale também para o contrário. Essa distributiva é um pouco confusa, mas com o diagrama que nós vimos anteriormente nas operações, é bem fácil de visualizar. Então, galera, para encerrar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo utilizando os conjuntos numéricos de uma questão retirada da prova da PUC-Rio de 2009. Em um colégio, existem 100 alunos, aonde 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. A questão nos pergunta quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Então, para isso, a gente vai se utilizar dos conjuntos numéricos e vamos criar dois conjuntos, um para cada sabor, ou seja, um conjunto do sabor chocolate e o outro do sabor creme. Através do enunciado, a gente percebe que 60 pessoas gostam dos dois sabores. Por isso, na intersecção entre os dois conjuntos, nós vamos marcar o número de 60 alunos. Sabemos também que 80 alunos gostam do sorvete de chocolate. Porém, a gente já colocou 60 alunos na intersecção. Por isso, vamos colocar no conjunto chocolate apenas 20 alunos. Porque, somando os 60 alunos da intersecção mais os 20 do conjunto chocolate, chegamos aos 80 alunos que gostam do sabor chocolate. Vamos fazer o mesmo procedimento para o sabor de creme. Já que 70 alunos gostam do sorvete de creme e já temos 60 na intersecção, vamos colocar apenas 10 alunos no conjunto creme. Para saber, então, quantos alunos gostam de pelo menos um sabor, vamos somar o que está dentro dos conjuntos. Ou seja, vamos somar os 60 alunos da intersecção, ou seja, que gostam dos dois sabores, mais os 20 alunos que gostam apenas de chocolate, mais os 10 alunos que gostam do sabor creme.
totalizando assim 90 alunos. Ou seja, 90 alunos gostam de pelo menos um sabor. Porém, a questão nos pede quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Por isso, nós vamos pegar o total de alunos, que é 100, e diminuir do número de alunos que gostam de pelo menos um sabor. Ou seja, vamos fazer 100 menos 90. Ou seja, 10 alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de conjuntos numéricos e aguardamos vocês na próxima aula, que vai ser sobre análise gráfica. Até lá!